Eu passei 5 anos da minha vida buscando formas diferentes de como estudar da forma mais eficiente, só que eu acabei perdendo meu tempo. Eu caí na grande armadilha da internet, que é o excesso de informação. Porque nem tudo que funciona para as pessoas vai funcionar para geral. E nem tudo que funciona para mim vai funcionar para você. Então por que tu tá nesse vídeo? Você tá nesse vídeo porque para todo o caos que existe na vida, na sociedade, tem que ter uma lei. As pessoas só não se matam, não se quebram por aí porque existe uma lei que impede as pessoas de se matar. Então, para tudo, para todo o caos que vier na tua cabeça, você tem que ter uma lei para discernir aquilo que é a diretriz, aquilo que vai realmente tornar a tua vida mais clara, todo esse caminho, todo esse trajeto mais claro para você. Porque assim, você vai ver um vídeo falando sobre isso. Depois você vai ver um artigo, um blog falando sobre isso. E todos esses conteúdos, eles ao mesmo tempo que conversam entre si, eles se diferem. Então você tem milhões de possibilidades de como aprender da forma mais eficiente. Mas aí você entra naquele problema. Você estuda, você tem excesso de informação, mas não sai do lugar. Você não vê resultado. Foi isso que aconteceu comigo em 5 anos. E eu não evoluí quase nada. Por quê? Porque eu não peguei um método e fui até o final. Eu peguei vários, fui testando um por um. No meio disso tudo, eu passei mais tempo perdendo meu tempo em como estudar da forma mais eficiente do que necessariamente estudando de forma eficiente. Então, para que você não possa perder o seu tempo, cada um desses métodos eles têm uma diretriz matriz. Então só o fato de você entender quais são essas leis matrizes, você já consegue estar à frente de muitas pessoas que buscam aprender da forma mais eficiente. Por quê? Por que aprender da forma mais eficiente? Porque o mundo está correndo, o tempo está passando. Você está aqui nesse vídeo, você já sabe que está perdendo teu tempo com alguma coisa, mas você tem que perder o teu tempo com coisas úteis, coisas que te fazem alavancar. Você tem que alocar teu tempo em uma dívida de alavancagem, ou seja, perder o tempo, mas vou perder tempo assistindo um vídeo que vá me desenvolver de alguma forma. Vou perder tempo, vou perder lendo um livro. Vou perder tempo trabalhando nesse projeto. Então, você tem que perder tempo fazendo uma dívida de alavancagem. A primeira coisa é isso. Você entendendo isso, você já sabe que você precisa otimizar todos os seus aportes, os seus recursos para conseguir o resultado mais rápido em menos tempo, mais eficiente. Ou seja, você lê um livro, além de entender o que está sendo lido, você lê mais rápido e entender mais rápido. Mas só que hoje em dia as pessoas leem uma página de um livro e quando termina essa página não entende o que leu lá no início. Não se lembra do que leu lá no início. Por quê? Porque a mente está cheia de coisa, está cheia de informação. E hoje o ser humano não foi feito para tanta informação. Então você precisa otimizar os teus recursos, você precisa otimizar a tua atenção. Você precisa alocar a tua atenção, ter foco naquilo que realmente importa. Então, nesse vídeo eu vou te falar os critérios que você tem que ter como prioridade para tornar os seus estudos mais eficientes, mais otimizados como um todo. E o primeiro é o mais importante, a primazia de tudo, é o sono. Eu não sei qual é a cultura emburrecedora que apostou de que o sono, você tem que regrar o sono, você tem que trabalhar mais do que os outros, você tem que trabalhar enquanto as pessoas dormem. Eu não sei qual foi esse vírus que ficou picando as pessoas por aí, porque em mim não picou, graças a Deus. Mas pô, eu tenho uma bateria que descarrega ao longo do dia. Ao invés de você pegar e colocar para carregar, não, eu vou gastar ela aqui no finalzinho do dia, na hora que o pessoal tá carregando, eu vou descarregar. Eu tô com 20% aqui, na hora que o pessoal tá carregando nos 20%, eu vou descarregar esses 20%. Quando é no outro dia você tá com 1%. O que você faz com 1%? O que um celular faz com 1%? O celular não faz nada com 1%, ele não consegue abrir o WhatsApp, não consegue abrir o bloco de notas. Como é que tu vai fazer? A mesma coisa do ser humano. O ser humano, quando está no 1% do outro dia, ele não consegue fazer o mínimo do que fazia no dia anterior. Então você precisa carregar suas baterias para conseguir performar ainda melhor no outro dia. Porque existem vários argumentos para isso. Você não precisa gastar o teu tempo, pelo menos nesse vídeo, para entender o porquê disso. Mas o nosso cérebro, na hora do sono, ele faz várias conexões neurais, principalmente nos estudos, quando você quer pegar uma memória de curto prazo e colocar lá no longo prazo. Você lê um livro, entende um conceito. Depois de alguns dias você quer entender ainda esse conceito sem precisar recorrer àquele livro, você quer lembrar de fato, você quer aprender de fato. E o sono vai te ajudar muito nisso.
Outra diretriz e outra lei que você tem que seguir é ser egoísta com o seu próprio tempo. Você tem que deixar de ser bonzinho. Você tem que alocar o tempo que você tem, o pouco tempo que você tem, seja meia hora, seja 1 hora, seja 2 horas, mas você tem que decidir qual horário você vai estudar. E decidindo qual horário certo para você estudar, você vai estudar naquele horário todos os dias, sem deixar de fazer, sem deixar para depois. Você tem que seguir isso como uma disciplina, com um comprometimento afinco. Por quê? Vai chegar um momento em que você tem que ser egoísta ao ponto de pegar e separar esse tempo. Mais 1 hora vai chegar alguém pedindo um favor exatamente nesse horário que você precisa estudar. Aí que você precisa ser egoísta. Você tem que ser um pouco duro com as coisas nesse sentido. Você tem que deixar de fazer tudo e qualquer coisa porque você estipulou um horário para fazer a coisa mais importante que é para você. Exercício e atividade cognitiva. Estudos. Você tem que estudar naquele horário. Separou aquele horário para isso, então faça naquele horário. Não deixe para fazer depois, não deixe para fazer antes, faça naquele horário. Isso já inclui o próprio ambiente. Você tem que organizar o ambiente para que ele seja favorável à tua concentração. Eu, principalmente, quando eu vejo coisas em cima da mesa que eu vou estudar, em que eu estou estudando, coisas que não tem nada a ver com o que eu posso usar, ferramentas, notebook, caderno, lápis, essas coisas que não tem nada a ver com o que eu vou utilizar para estudar, aquilo tira minha atenção, aquilo tira meu foco. Se eu ver qualquer besteirinha, uma folha de papel que não está ali para um propósito, eu já tiro ela imediatamente porque eu sei que vai tirar o meu foco. Então você tem que, idealmente, usar isso ao teu favor. Organize o ambiente. Se você morar com alguém em casa, você peça para a pessoa que já tem esse horário programado para estudar e você já evita uma perturbação posterior. Bom, você priorizou o teu sono. Você já separou o tempo certo de estudar. Você já organizou o ambiente para que você possa estudar. E aí chega, senta a bunda na cadeira e resolve o que eu vou estudar. Primeiro, uma das coisas que funcionam mais para mim é pegar um assunto que eu tenho interesse genuíno e pegar outro assunto que eu preciso estudar. Ou seja, pegar o que eu quero estudar e pegar o que eu preciso estudar e juntar, fazer correlações. Porque o nosso cérebro, ele consegue reter informações de acordo com as nossas emoções, de acordo com os nossos interesses. Já dizia Olavo de Carvalho. Essa ideia funciona tanto para mim que eu consegui pegar coisas do tipo psicologia, comportamento humano e atrelar ao marketing, a vendas, porque uma coisa geralmente pode não ter relação com a outra, mas você às vezes consegue criar correlação. Por exemplo, os gatilhos mentais que é utilizado nas vendas e no marketing. Pegando o comportamento humano, estudando sobre o comportamento humano, você consegue perceber que esses gatilhos mentais definem o comportamento das pessoas, do indivíduo, do sujeito, mediante a uma tomada de decisão rápida que as pessoas precisam fazer. Ou seja, você casando um assunto com o outro, um assunto de interesse, um assunto que você precisa estudar, junta os dois, faz uma relação, faz uma fusão para tornar isso útil para o teu dia a dia, cara, é impossível você não aprender e lembrar desses conceitos. É impossível você estudar aquilo por um tempo menor que seja e você não entender, você não aprender isso de fato. E para que você estude um conceito e se lembre depois, uma das coisas que funcionam é a escrita. Você tem que escrever. Tem a técnica do Feynman que diz que você precisa replicar, explicar aquilo de uma forma fácil para as outras pessoas. Isso até funciona para mim também. Só que nem todo mundo tem essa possibilidade. E uma das coisas que podem substituir, não substituir bruscamente, mas ser eficiente adicionando a escrita na hora que você está estudando e você rever aquela mesma escrita com as suas próprias palavras, funciona bastante. Porque quando você escreve com as suas próprias palavras, você meio que define o conceito para você mesmo. Ao invés de você escrever, repetir aquele conceito da forma como você recebeu, você projeta o conceito de dentro para fora. Você projeta da forma como você pensa de acordo com aquele tema. E dessa forma você consegue se lembrar, porque você consegue associar aquilo que você tem de interesse com aquela tua visão de pensamento. Então, tudo isso são diretrizes, são leis que você pode seguir. E já é um meio caminho andado para muita gente. Você não precisa seguir o Pomodoro, porque pode não funcionar para você. Ou o Feynman, que pode não funcionar para você. Ou pode seguir todas elas, não tem problema nenhum. O fato é que só de você seguir essas diretrizes, você já consegue
fazer um bom trabalho de estudo, você já consegue fazer algo que a maioria das pessoas não sabem fazer, que é estudar da forma mais eficiente. E eu espero que tudo isso tenha sido útil para você e você tenha perdido o teu tempo com qualidade por aqui. Então não se esquece de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se você já não é inscrito. E comente o que você achou e se você tem alguma linha de pensamento, alguma pergunta a se fazer ou qualquer coisa do tipo, escreve nos comentários que vai ser útil tanto para o engajamento do canal quanto para você mesmo, porque você expondo as suas ideias, você consegue ter mais clareza mental. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.